Estamos começando mais um bate-papo. Eu sou Liz Maria Jorge, sou psicanalista, faço parte de uma gama de profissionais que formam lideranças também. E hoje eu estou aqui num bate-papo super descontraído para falarmos sobre como é que nós repetimos histórias e como é que a gente pode interromper ciclos. E para esse bate-papo, eu convidei a terapeuta sistêmica Marta Luciana, que veio falar para a gente um pouquinho disso. Bem-vinda, Marta Luciana. Eu te chamo de Marta Luciana, te chamo de Luciana. Pode escolher. Então tá bem, bem-vinda a esse bate-papo, muito obrigada. Fala um pouquinho de você, como é que é a sua área de atuação, divide pra gente. Muito obrigada, Liz. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos. É um grande prazer estar aqui com você hoje, uma profissional que eu admiro tanto, né? Que já somos amigas de longa data também. E hoje vai ser um prazer a gente falar um pouco, né, sobre a minha área de atuação, que é a terapia sistêmica. Hoje eu atuo mais com mulheres, principalmente mulheres pós-divórcio, pós-separação. É uma área que eu me especializei e que eu tenho muito prazer de atuar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos, sobre os nossos relacionamentos de infância e como esses relacionamentos impactam os nossos relacionamentos futuros, né, amorosos, de amizade, etc. Ai, que bom. E eu já quero começar fazendo uma pergunta que eu separei aqui, que faz muito sentido para quem ainda não conhece, né, a terapia sistêmica. Então, para quem nunca ouviu falar de terapia sistêmica, de forma bem simples, resume para a gente. Claro. Então, a terapia sistêmica, ela é uma terapia que ela olha para o indivíduo não por ele sozinho, ela olha como um indivíduo que veio de alguém, veio de um lugar. Ele não nasceu como uma folha em branco. Então, logo, ele aprendeu, né, determinadas coisas, como amor, como receber amor, como rejeições, determinados padrões que ele aprendeu durante a infância, né, e que ele carrega consigo. Então, nós não somos uma folha em branco, nós nascemos numa família e dentro daquele contexto familiar ali, nós aprendemos várias coisas, entre elas como receber, dar amor e até mesmo como sofrer. Então, a gente gosta de olhar para o ser humano, né, como pertencente a algo, uma raiz, ele vem de uma raiz. Então, logo, ele traz consigo algumas coisas e é para isso que a gente investiga na terapia sistêmica, é isso que a gente investiga na terapia sistêmica. E faz muito sentido, porque eu me lembrei de uma frase que fala que a infância é um terreno que a gente está pisando constantemente. E na sua fala traz muito isso também, né? Que essa construção, ela também vem de outros tempos, não apenas da vida adulta. E eu já quero colocar também aqui um outro ponto que para mim faz muito sentido e eu gostaria de entender um pouco mais. Talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham essa mesma dor também. Claro. Muitas pessoas, elas acreditam que tem azar no amor. E você já trouxe pra gente que isso é uma construção. Sim. E existe algo mais profundo e o que é isso que está por trás? Claro. Só complementando o que eu falei primeiro sobre as nossas raízes, isso não quer dizer que a gente deva buscar culpados, sabe? A gente não vai culpar o pai ou culpar a mãe pela situação que a gente vive hoje, né? Pelos padrões e que a gente pode estar repetindo. A intenção da terapia sistêmica, ao olhar para as nossas raízes, é justamente entender e trazer para o presente esse olhar, um olhar intencional, para que a gente consiga modificar o nosso futuro. Então, a gente entende o que a gente recebeu, os nossos padrões, para que a gente possa olhar agora, sem culpar o pai, culpar a mãe, a família, eu sou assim porque eu recebi dessa maneira, mas intencionalmente olhar para isso e saber conscientemente que você pode modificar. Na sua pergunta, você pode repetir, por favor? Eu coloquei aqui sobre o porquê, o que existe por trás, né, desse azar no amor. Então, pode ser uma repetição justamente, né, desses padrões que foram ensinados na nossa infância e que a gente não rompe, a gente vai repetindo e repetindo, é como se a gente trocasse de espelho esperando ter um resultado, um reflexo diferente. Então, essa repetição, enquanto a gente não olha para o que vem lá atrás, a gente não consegue ressignificar e modificar esses padrões de relacionamento ou de azar no amor. Às vezes a gente acha que a gente tem o dedo podre para escolher, né, determinados tipos de relacionamento ou de amizade, mas na verdade a gente só está repetindo padrões. A gente está sempre tendo o mesmo resultado nas nossas relações. E isso, quando a gente entende que se a palavra sempre, ela se repete demais, sempre tem o mesmo resultado, sempre as pessoas me traem, sempre chega nesse determinado ponto, a gente pode começar a olhar como uma repetição de padrão. E justamente a próxima pergunta que eu ia fazer tem a ver com isso. Repetição de padrões. Sim. Você que se especializou, né, em mulheres, em divórcio também, nessa situação toda. E aí você trouxe sobre a repetição.
E por que que muitas mulheres, mesmo buscando relacionamentos diferentes, elas tendem ainda a ter o mesmo sofrimento? Sim, isso é bem interessante, porque às vezes a mulher, ela, na infância, né, durante a infância dela, ela tinha que buscar muito por aprovação, ou ela tinha que fazer para receber amor. Então, esse padrão, ele acaba se repetindo quando ela se torna adulta. Então, ela é aquela mulher que sempre está tentando salvar o relacionamento, ela sempre está tentando merecer aquilo. E isso acaba trazendo um peso muito grande, né? Essa repetição de padrão para ela. Porque ela está querendo reviver uma sensação ou uma situação, uma resposta sentimental que ela deveria ter recebido lá atrás, lá na infância. E aí ela continua buscando isso nos relacionamentos. E aí é que vem um outro ponto, né? Se a gente está buscando sempre os mesmos relacionamentos, existe de fato uma diferença entre amor e padrão emocional? Sim, como eu falei, a diferença ela realmente é muito grande. Por quê? O padrão emocional ele está sempre buscando curar uma ferida que vem de lá de trás, né? Ele está sempre sendo repetido. É como a própria palavra diz, um padrão. E o amor, na verdade, ele não é isso, né? O amor ele é um amor calmo, tranquilo, é um amor que te traz paz. E muitas vezes, quando a gente repete padrões, a gente está buscando sensações de intensidade e não de paz e de tranquilidade, que é o amor, né? Então tem uma diferença muito grande. E se tem uma diferença muito grande, como é que eu sei que eu estou vivendo um amor, que eu estou vivendo um bom relacionamento, ou que de fato eu estou repetindo esses mesmos ciclos? Tem como eu conscientemente saber disso? Então, é exatamente isso que a gente busca, né? Trazer para a consciência o que está sendo repetido e o que você está conseguindo fazer por conta própria, né? Então, assim, o que eu estou trazendo de padrão familiar e o que eu estou conseguindo realmente olhar para a minha história e ser protagonista dela. Então, assim, muitas vezes, o que a gente observa em consultório é que, às vezes, se a mãe da mulher ela teve uma história de sofrimento num relacionamento, a mulher inconscientemente busca reviver essa mesma situação. É como se ela não se sentisse digna de estar num relacionamento feliz ou de viver algo a mais que ele e a mãe conseguiu viver ou conseguiu corresponder. E como você falou de mãe, eu já pensei em outra coisa. Que vem muito assim, tem essa fidelidade ao relacionamento com a mãe, tem essa fidelidade ao relacionamento com o pai. E eu me lembrei de um ponto que fala que o que a gente aprendeu que é honrar pai e mãe é diferente do que realmente é. E isso foi algo que deu um estalo, assim, muito significativo na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é muito do que as pessoas também merecem e precisam saber, né? O que é esse honrar pai e mãe, principalmente no que tange aí a essa quebra de ciclos, né? A isso que a gente está sempre repetindo. Sim. Liz, esse é um assunto que tange praticamente toda a terapia sistêmica, porque honrar pai e mãe e a relação pai e mãe e as raízes, né? Ela é o que determina muitas vezes o que a gente está vivendo na nossa vida adulta. Então, primeiro, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é viver a sua melhor vida. Muitas pessoas, elas acham que honrar o pai e a mãe é sacrificar a sua própria vida por eles. Que honrar pai e mãe é, como você diz, padrões de lealdade. O que é isso? É seguir no mesmo, como se você tivesse que viver o mesmo destino que o seu pai e que a sua mãe. E isso é totalmente, não vou dizer errado, mas equivocado da parte de muitas pessoas. Porque isso traz uma infelicidade e um peso muito grande, né, para nós enquanto pessoas, enquanto mulheres, que a gente está falando mais focado para mulheres. Então, assim, a honrar ao pai e à mãe é o quê? Receber aquilo que eles deram para nós, que é o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, e pegar essa vida com gratidão e viver da melhor forma, né? Não é viver para os pais, não é seguir o mesmo caminho que os pais, é receber aquilo que eles deram para nós, que é o dom mais precioso que é a vida, e seguir fazendo, né, escolhendo fazer um pouco diferente, nem melhor e nem pior, mas fazendo um pouco diferente. E dentro desse assunto também vem muito o julgar, né, o julgar o pai e a mãe que deviam ter feito de tal forma, que deviam ter feito diferente, que deviam ter feito melhor. Mas só que muitos de nós não conseguiríamos, na situação, né, que os nossos pais viveram, dar nem o que eles nos deram. É verdade. Não é verdade? Então, assim, hoje, quando a gente olha, né, principalmente quem já é pai, quem já é mãe, a gente vê o quanto que a gente se esforça, né, para fazer para os nossos filhos, para minimizar qualquer tipo de dor e trauma que a gente recebeu. E a gente hoje tem acesso ao conhecimento, coisa que os nossos pais não tinham com tanta facilidade.
Então, assim, é muito fácil julgar o meu pai e a minha mãe pelo que eles me deram, pelo que eles não me deram, que eles não me deram tal coisa, que eles não me elogiaram de tal maneira, né? Mas, assim, observar tudo que foi dado ou que não foi dado, mas olhar para o bem mais precioso, que é o que eu recebi, que é a vida, e eu tenho a liberdade de fazer com essa vida aquilo que eu quero, né? Eu posso viver da melhor forma, eu posso romper. E esse é o maior desejo dos nossos pais. Então, assim, em honra aos pais e em lealdade, muitos adultos, eles continuam seguindo o mesmo padrão para pertencer. Só que você romper na vida, ou você não seguir o mesmo caminho, ou não viver em função dos seus pais, não significa que você não pertence. Não significa que você não está honrando, né? Pelo contrário, pegar a sua vida e viver da melhor maneira é honrar o pai e a mãe. É honrar a vida que eles deram. E isso fez muita diferença para mim, de fato. Mas carregou também algo que eu não sei se é comum. Algo que parecia um pouquinho com culpa. Então, é possível que a gente sinta culpa, de fato, em viver uma história diferente da nossa mãe? Já que a gente está falando muito da mãe. Sim. É real isso? Sim, muito real. Muitas mulheres, principalmente trazendo para essa área dos relacionamentos, elas se sentem culpadas se elas têm um casamento feliz, se elas têm um bom relacionamento que talvez a mãe não teve. A mãe sofreu ali em determinado momento no seu relacionamento, então elas se sentem culpadas por elas viverem. Só que é exatamente isso que eu estou trazendo, né? Esse pertencimento, todos nós buscamos pertencer, é como se eu fizer diferente, eu não vou mais pertencer. Se eu fizer diferente, eu não vou mais fazer parte daquilo ali. Eu estou sendo desleal. A sensação é inconsciente, claro, porque nós todos, ninguém sofre conscientemente, né? É uma sensação inconsciente. Então, inconscientemente, eu vejo aquela situação e eu penso, eu não posso ir além do que a minha mãe foi. Eu não posso ir além do que o meu pai foi, né? E é justamente aí que a gente precisa trazer para a consciência de que pertencer não significa repetir, né? Eu posso pertencer, mas fazer diferente, né? Eu posso ser feliz, mesmo que a minha mãe não tenha sido. E isso também é uma forma de honrá-la. E esse mesmo que não tenha sido, aí entra também um outro ponto, que às vezes nós vemos acontecer com muita normalidade, que são filhos interferindo no relacionamento dos pais e tentando salvar. E aí filhos que atropelam muitas vezes, né, o próprio momento da maturidade, porque eles se colocam num lugar talvez que ainda não é, ou que nunca vai ser o lugar deles. Como é que é isso? Exatamente, exatamente. Você colocou muito bem aí. Tem uma frase na terapia sistêmica que a gente costuma muito falar, que é quem vem antes tem precedência, né? Então, a nossa mentora, ela sempre fazia uma pergunta assim, quantos anos você tinha quando seus pais nasceram? Aí a gente para e, como assim, quantos anos eu tinha? Nenhum, eu não tinha nascido. Então, quem vem antes tem precedência. Quando você nasceu, seus pais já estavam aqui, já sobreviviam, já erravam, já acertavam há muito tempo. Então, quando a gente chega depois, como filho, e quer se responsabilizar pelos nossos pais, ou quer achar que a gente sabe melhor o que eles devem ou não fazer e escolher, né? Não estou falando aqui em situações específicas, lógico, de doenças, etc. Mas quando a gente quer se colocar nesse lugar, é um lugar pesado demais para nós como filhos, né? Porque os pais, eles são o primeiro outro que a gente conhece. Eles são o nosso mundo durante a nossa infância. Então, se a gente quer pegar esses pais e colocar como nossa responsabilidade, vira um peso muito grande emocional, né? A gente sai do nosso lugar de filho para querer ser pai dos nossos pais, mãe da nossa mãe ou pai do nosso pai, como se a gente soubesse o que é melhor para eles, né? E esse lugar é um lugar de orgulho, de arrogância, né? Não é o nosso lugar, é um lugar que nos traz muita infelicidade, muito peso. Exatamente, até porque a gente se coloca não nesse lugar aí de precedência, que é dos nossos pais, mas um lugar de maior que eles, que não necessariamente é o que tem que ser, né? Exatamente. E eu queria voltar num ponto que você trouxe lá atrás, quando você falou aí de como você se especializou, né, em situações de divórcio e tudo mais. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de qual que é a dor que quase ninguém fala numa situação de divórcio ou pós-término. Certo. Então, eu me especializei nessa área, né? E pela minha própria vivência, minha vivência pessoal, e depois na formação, eu vi que essa área era uma área que precisava muito de atenção, porque quando eu passei por essa situação, eu precisei muito dessa atenção. Então, assim, qual é a dor que muitas vezes não é percebida na terapia comum?
É a dor que a mulher tem não só de perder alguém, não só de perder o parceiro, mas a dor que ela tem de perder um futuro, de perder amizades, de perder a falta que aquela pessoa faz ali é muito além da pessoa em si, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, a pessoa nem tá sofrendo tanto pelo término ou pelo marido, ela tá sofrendo pela expectativa, pelo futuro criado, pela idealização, né, de um futuro, pela interrupção daquilo ali que ela achou que seria para sempre. E muitas vezes a mulher, nesse processo, ela perde um pouco de si, ela perde um pouco da sua identidade. Então, a gente sempre busca, né, nesses processos de ressignificação, é trazer de volta a identidade dela como mulher, né, porque ela meio que se perdeu ali na identidade apenas de esposa, e quando ela termina um relacionamento, ela se vê, ela não se reconhece mais, né, então a gente traz para a consciência novamente essa identidade dela como mulher, e aí que a gente começa o processo de cura, não fazendo perguntas para o passado, mas olhando para o presente, fazendo perguntas para o presente, né, para assim conseguir mudar o futuro ali que ela ainda tem pela frente. Que é o maior desafio. Exatamente. Imagino, né? Esse olhar para frente, olhar para o futuro, vislumbrar outras possibilidades também, né? Sim. E aí é onde a gente tem que, de fato, refletir e entender qual que costuma ser aí o ponto de virada após um término. O ponto de virada é justamente esse ponto que eu falei com você, sabe? É buscar novamente a sua identidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo, sabe? Sair um pouco ali do status de esposa ou de namorada, etc., daquele relacionamento que foi terminado ali, e buscar novamente saber o que você gosta, o seu livro preferido. E sim, são passos muito pequenos, sabe? A gente trata em consultório, são passos pequenos, que às vezes a gente acha que tem que fazer uma coisa imensa assim que termina, mas não é, a gente começa com passos pequenos. É redescobrindo o que você gosta, seus hobbies, seu livro preferido, seu filme preferido, porque muitas vezes a gente se perde no outro, a gente se dissolve no outro, né, até para caber, e aí a gente vai perdendo um pouco de si. Então, né, é justamente esse o ponto de virada ali, quando se termina um casamento, se termina um relacionamento, é buscar novamente se encontrar. E esse se encontrar envolve também esse começar a interromper ciclos. Como é que a gente consegue fazer esse interromper ciclos emocionais? Olhando para dentro de si, né? Então, assim, enquanto eu não olho para dentro de mim de forma intencional, entendo o que eu realmente preciso, né, enquanto indivíduo, eu olho ali para minha infância, o que eu aprendi, eu consigo ressignificar muito do que foi aprendido, e eu começo a ocupar dentro de mim o lugar que eu realmente preciso ocupar, aí eu consigo modificar o tipo de relação que eu vou atrair, o tipo de relação que eu vou conseguir sustentar. Porque às vezes eu mesma não estou ocupando lugar nenhum em mim, mas eu quero que o outro, né, venha e preencha todo o espaço, preencha as sensações, preencha tudo aquilo que eu preciso. Mas, na verdade, o ponto principal é olhar para dentro de mim primeiro. Tanta coisa. E passando pela nossa conversa, eu vejo o quanto que a gente falou aí sobre essas lealdades invisíveis, como é que a gente pode sair disso tudo, como é que a gente pode interromper ciclos. Mas são muitas informações. Sim. Mas se você pudesse deixar uma frase dessa nossa conversa toda aqui, que se uma mulher que estiver nos assistindo pudesse tirar uma frase, qual que você acha que seria? Eu acho que eu diria que recomeçar, você não vai recomeçar do zero mais, né? E a sua história não foi uma história perdida, não foi um tempo perdido. Muitas mulheres, elas decidem permanecer em lugares que às vezes não fazem mais bem para elas devido ao tempo que elas investiram. Só que e o restante do tempo? Eu sempre pergunto isso. E o restante do tempo que você tem? Você vai continuar investindo em algo que te destrói? Ou você vai construir algo novo? E não é a partir do zero mais, né? Então, assim, a sua história, o seu passado, eles não te definem. Você olha para eles com intencionalidade para construir um futuro diferente. Eu acho que é essa a mensagem principal que eu deixaria. Ai, que bom. Acho que a gente vai ficando por aqui, nesse início, na verdade, porque muitas coisas aqui, elas suscitam na gente, né, a vontade desse autoconhecimento, de buscar uma ajuda externa também para entender os ciclos, também para entender os relacionamentos, mas te agradecer por essas informações tão preciosas, né, preciosas para a gente, enquanto construção de conhecimento, preciosas também para outras mulheres que estão precisando de fato aí entenderem, romperem ciclos, se enxergarem e
mudarem, né, aqueles padrões que precisam ser mudados. Muito obrigada, claro. Marta, Luciana. Claro. Foi um prazer, eu que agradeço, Liz. Eu falo muito sobre isso no meu perfil, né? Quem quiser acompanhar, sou Marta Luciana no Instagram, porque eu falo muito sobre relacionamento, sobre recomeços, né? E faço atendimentos também online. Então, vai ser um prazer ajudar quem se identificou e quem está precisando, né, de algum direcionamento nesse sentido. Excelente. Muito obrigada.